E aí, galera do Jovisa de Cruzeiro, tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana, eu sou aqui de Itajubá, do Jovisa daqui, e fico feliz de hoje poder conversar com vocês sobre um tema muito importante, um assunto que é muito necessário para nós que somos católicos, para nós que somos cristãos e que queremos nos ordenar, queremos ser melhores, queremos nos santificar. E então hoje eu vou falar com vocês sobre os bons frutos, as virtudes, um tema realmente muito necessário, um meio para a nossa salvação, né? E então, para contextualizar melhor o tema, eu vou ler o Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 6, no versículo 45, tá? Que vai falar sobre a árvore e os frutos. Quem é bom, tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom. Mas quem é mau, tira coisas más do seu tesouro, que é mau. Pois a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Dois versículos antes, também fala assim: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. E eu achei que, como eu disse, o tema virtudes tinha tudo a ver com essa palavra, com esse versículo, porque ser virtuoso, ter virtudes, é justamente ter esses bons frutos que o Evangelho nos diz. A gente fala que quando a gente é virtuoso, a gente tem cravado no nosso peito o Evangelho. Porque o Evangelho, a vida de Jesus, é o nosso maior exemplo. É o nosso maior exemplo que a gente olha e fala, putz, essa pessoa que foi o próprio Jesus realmente foi virtuoso, porque ele foi constante no bem, foi constante nos atos bons. A gente vai ver que virtude, a gente vai ver não, a gente tá vendo, né? Que virtude não é fazer um ato bom, fazer um ato heróico, mas sim ser constante no bem. Como a constância, ser constante, é uma coisa difícil, né? Uma coisa que a gente precisa se sacrificar para conseguir. Logo, se a gente quer ser virtuoso, é preciso que a gente se sacrifique. É preciso que a gente dê o melhor da gente, mesmo sem vontade, mesmo nos péssimos dias, mesmo quando a gente tá assim, sem ânimo. Porque é justamente nesses momentos que a gente é provado e que a gente vai mostrar o que a gente quer. É só assim que a gente consegue agradar a Deus. É só assim que a gente consegue dar o nosso melhor quando a gente não quer. Assim como São Paulo dizia, ele confessou uma vez que ele sentia nos membros dele uma lei contrária à lei do Espírito, uma lei que se revoltava contra a lei do Espírito, porque ele via que o corpo dele queria coisas diferentes do espírito dele. O nosso corpo quer as coisas cômodas, o nosso corpo quer as coisas fáceis, o nosso espírito não. O nosso espírito quer se sacrificar pela verdade. São Gregório Magno disse uma vez que muitos querem ter as virtudes, mas poucos se sacrificam para tê-las. Poucos se dão por inteiro para tê-las, poucos se renunciam para tê-las. E outros exemplos, como São Francisco de Sales, ele arranhava as mesas quando ele sentia a ira, porque ele não queria descontar aquela ira no irmão. Ele se sacrificava, ele arranhava as mesas porque ele sabia que ele era fraco demais, que ele precisava desse sacrifício se ele realmente quisesse ser virtuoso, ele precisava ser provado. É muito fácil, por exemplo, a gente chegar e falar: eu quero ser paciente, mas a gente não se coloca em prova em situações que a gente precisa ser paciente, a gente só fica com a teoria de eu sou paciente, eu sou virtuoso, mas a gente não se coloca em prova. E aí, quando vem as provações, a gente vê que na verdade a gente não é paciente, que a gente não se sacrificou pelo bem, a gente não se sacrificou por aquela virtude. Os santos, que hoje são tão conhecidos por nós que somos católicos, eles foram e são reconhecidos
pelas boas ações que eles fizeram na vida deles, que foram agradáveis a Deus. Por quê? Porque nessas ações eles se davam por completo sem reclamar. Eles faziam o que precisavam fazer sem reclamar. E eles terminavam tudo o que eles faziam. Tem uma frase de São José Maria Escrivá que fala que o ato heróico de cada ação está em começar e terminar cada tarefa. E esse é o segredo dos santos. Eles se sacrificavam para fazer o que eles precisavam fazer no cotidiano mesmo. Não precisava ser algo extraordinário, mas sim as ações ordinárias do dia a dia. Eles se sacrificavam e não reclamavam em cada ação. Eles somente se davam. São José Maria Escrivá, que é um santo que é bem conhecido como santo do cotidiano, porque ele fala muito que a santificação está no cotidiano, está nas nossas ações ordinárias, está no nosso dia a dia. Ele fala que começar é de muitos, mas perseverar é de santos. E esse é o ponto que bate com aquele ponto que eu tava falando da constância. Só com a constância, só com a perseverança, a gente vai verdadeiramente amar a Deus. E assim como na Bíblia diz que entre as 3 virtudes teologais, que é a fé, esperança e o amor é a maior delas. Porque não tem como você ter qualquer outra virtude se não for pelo amor, que é a maior das virtudes. Não tem como você agir se por finalidade, como objetivo, você não quiser agradar a Deus, se não for tudo por amor a Deus, por amor a Jesus. Agora falando um pouquinho sobre o antônimo da virtude. Se a virtude é a constância de um bem, a constância de um mal tem que existir. E a gente bem sabe que a constância do mal é o vício. Quando a gente fica apegado demais a alguma coisa, isso torna um vício. Não só as coisas que por si só já são más, por exemplo, a pornografia por si só já é um mal e pode se tornar um vício, mas coisas que por si só são boas, por exemplo, o celular, ele é um bem, a gente sabe que é uma mão na roda aí, que a gente pode conversar com várias pessoas que estão do outro lado do mundo, a gente pode fazer 1000 coisas e que por si só não é um mal, mas que se a gente ficar apegado demais, a gente pode acabar se tornando um viciado em celular. Isso não é bom. Ou seja, o vício é a constância, o apego excessivo a alguma coisa, alguma situação, também pode ser alguma lembrança, as paixões, a coisas materiais. E esse vício já é algo natural nosso. Essa tendência ao mal, esse apego excessivo já é algo natural nosso. Já é uma inclinação natural nossa. Essa inclinação ao pecado. Porque em Adão e Eva, quando os dois pecaram contra Deus pelo orgulho, nós perdemos a nossa graça santificante, a nossa inclinação à santidade e começamos a ter uma inclinação ao pecado. Mas ao mesmo tempo que a gente tem uma inclinação ao pecado, uma inclinação ao mal, uma inclinação à desordem, a gente também tem uma inclinação a querer buscar a verdade. Por isso que quando a gente faz algo que é mal, algo pecaminoso, algo que não agrada a Deus, a nossa alma fica puxando a gente, fica ali batendo na tecla e falando: isso não é bom pra mim, você tem que mudar, você tem que fazer alguma coisa, porque já é uma inclinação nossa querer buscar essa verdade. Por isso que a gente fica louco atrás de uma confissão, ou mesmo que a gente não queira uma confissão, a gente fica com a mão na consciência, a gente fica e fica pensando naquilo, porque a gente sabe que não é certo, a gente sabe que a gente precisa de uma verdade superior, algo maior, um ser superior que vai acabar com essa nossa miséria, que vai nos tirar do fundo do poço, né? E essa inclinação não é só uma inclinação dos católicos, mas sim de todas as pessoas. Se a gente for ver na história, por exemplo, Protágoras era um filósofo que veio antes de Sócrates e que ele via que o ensino das virtudes era, assim, de extrema importância para a alma humana, para o ser humano, sabe? Porque ele via que o ensino das virtudes enobrecia o homem, dava muitas qualidades ao homem, fazia do homem uma pessoa melhor, sabe? Ele via que havia progresso na humanidade com relação à ética,
com relação à moral. Outro exemplo também é Max Weber. Max Weber mesmo, ele... É Max Weber ou Max Weber? Enfim, ele, embora não fosse católico, ele fosse de outra igreja, ele via que o papel da igreja, o ensino da igreja em relação ao ascetismo, que é a ordem humana, o trabalho humano, o serviço humano, enobrecia o homem e era indispensável para a salvação. Logo, a gente pode chegar numa conclusão de que as virtudes são muito necessárias para nós, para nossa alma, para que a gente cresça, para que a gente se santifique. Então, na prática, como que a gente pode adquirir essas virtudes? Primeiro de tudo, a gente precisa ter um exemplo para ser o nosso foco, para a gente se espelhar. Então, se espelhar nos santos, ler a vida dos santos, se espelhar em Jesus, em Nossa Senhora que é o exemplo mais perfeito das virtudes de Jesus, que não tão perfeito como Jesus, mas a mais santa das mulheres, muito menos que Jesus, mas muito maior que nós. Tem uma frase que diz que Nossa Senhora é como a lua e Jesus é como o sol. Nossa Senhora, que é a lua, não tampa o brilho do sol, mas sim reflete o brilho do sol. Porque muitas vezes quando a gente tenta olhar para Jesus, a gente não consegue, porque Jesus é extremamente superior, extremamente grande. A gente precisa de alguém menor, alguém mais perto de nós, para que a gente possa se espelhar de uma maneira mais perfeita. E essa pessoa é Nossa Senhora. Então, uma devoção a Nossa Senhora, um espelho às virtudes de Nossa Senhora, se faz muito necessário para a gente adquirir esses bons frutos na nossa vida. O segundo ponto é a oração, né? Pelos motivos óbvios, não tem como a gente querer virtudes, não tem como a gente ser católico sem oração, porque a oração constrói em nós uma vida interior, né? E a vida interior se faz necessária para nossa salvação, se faz necessária se a gente realmente é católico. E tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas que fala que quem reza se salva e quem não reza se condena. São José Maria Escrivá também fala que a oração é como uma arma que a gente tem, a nossa arma, e não tem como ir para o campo de batalha, que é a nossa própria vida, sem armas. Logo, a oração se faz de extrema necessidade se a gente realmente quer adquirir virtudes. A oração, ela também nos faz reconhecer a nossa pequenez, o quanto a gente ainda precisa melhorar e o quanto a gente é miserável. Logo, é um ponto hiper mega importante. O terceiro ponto é aquilo que eu disse do sacrifício. Se sacrificar pelas virtudes, a mortificação, a penitência, o jejum, tudo isso pra gente nos mortificar, pra gente se renunciar, pra gente se sacrificar pelas virtudes, né? Eu tenho virtudes que eu preciso muito mais do que você, por exemplo. Tem algumas virtudes, assim, que se fazem muito mais necessárias, né, em nós. Logo, a gente precisa adequar tudo isso à nossa vida. A gente entender quais são as virtudes que a gente precisa mais, o que a gente precisa melhorar, as nossas desordens e tudo mais. Outro ponto que eu esqueci de dizer, mas não é menos importante, é a gente se aprofundar na fé católica, né? Na nossa fé. Estudar, se aprofundar nessas questões de virtude, de vício, de pecado, em tudo isso, em tudo que condiz com a fé católica, pra gente entender melhor os pontos que a gente realmente precisa melhorar, quais que são as maiores necessidades agora. E a gente pode fazer o propósito, por exemplo, de a cada semana a gente focar numa virtude. Não que a gente despreze as outras, mas focar em uma. Por exemplo, essa semana eu vou focar na virtude da paciência. Na semana que vem eu vou focar na virtude da humildade. E por assim vai. Porque a gente é lento, né? A gente é fraco e a gente precisa dessa calma pra gente entender cada passo. Bom, eu acho que foi isso o que eu tinha que dizer hoje. Espero que tenha sido construtivo para você, assim como foi construtivo para mim,
porque é aquele ditado, né, que não é um ditado, mas é aquilo que todo mundo fala, né, antes de vocês ouvirem, eu tô me ouvindo, eu tô ouvindo a minha própria voz antes de dizer. Então, espero que seja construtivo para você, assim como está sendo construtivo para mim, e eu espero que isso nos faça melhor. E, enfim, muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo aí pro pessoal de Cruzeiro. A gente tá com muitas saudades aqui em Itajubá de vocês. A gente espera que tudo isso acabe logo e que a gente se veja bem rápido. E, enfim, é isso. Muito obrigada. Um beijo e que Deus abençoe.